O surgimento do papado e os argumentos católicos e protestantes a respeito do assunto. Antes de começar o vídeo, vou dizer logo que sei que estou tocando em um tema polêmico para ambos os lados. A princípio, eu não tenho interesse em promover discussões inúteis que possam ser levadas para o lado pessoal. Para o pessoal católico, que é a maioria que me segue aqui, não tem interesse em ter uma abordagem apologética baseada em tipo, olha como eu refutei esse argumento católico, olha como eu refuto a ideia desse católico. Não. Mas quero deixar claro que eu não vou me isentar de defender o que eu acredito como protestante. Vamos ao vídeo. Esse tema foi pedido por um seguidor aqui do perfil, então se você quiser deixar um tema, pode colocar nos comentários. E eu vou falar sobre o que cada um dos lados argumenta a respeito do papado. Começando pelo ponto de vista romanista, eles usam o fundamento de Mateus 16, 18 e 19, quando Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Católicos interpretam que Pedro é a pedra sobre a qual Cristo edificou a igreja. As chaves representam a autoridade espiritual suprema, dando a Pedro primazia sobre os demais apóstolos. Os católicos afirmam que Pedro foi o primeiro bispo de Roma e que seus sucessores herdaram a autoridade apostólica. A sucessão ininterrupta de bispo de Roma, os papas, é vista como um sinal da continuidade da autoridade confiada por Cristo à igreja. Padres da igreja como Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon e Leão Magno já reconheciam a importância da Sé romana desde o século II. A Sé de Roma era considerada a cabeça visível da igreja, especialmente em disputas doutrinárias e concílios. Hoje, o Papa é visto como o princípio visível de unidade da igreja e o gerente da ortodoxia. O Concílio Vaticano I, de 1870, definiu o dogma da infabilidade papal em questões de fé e moral, quando o Papa fala ex cathedra. Agora vamos aos argumentos contrários ao papado. A interpretação alternativa principalmente de Mateus 16, 18. Muitos protestantes afirmam que a pedra é Cristo ou a confissão de fé de Pedro, e não Pedro em si. Argumentam que o Novo Testamento mostra Cristo como uma pedra angular, como diz Efésios 2:20 e 1 Pedro 2:6 a 8. As escrituras mostram que Pedro foi importante, mas não superior aos demais apóstolos. Em Atos 15, por exemplo, quem lidera o Concílio de Jerusalém é Tiago, e não Pedro. Paulo repreende Pedro em Gálatas 2:11 ao 14, que deveria ser impensável se Pedro fosse infalível ou supremo. O papado como instituição não é descrito ou estabelecido claramente nas escrituras. A estrutura hierárquica desenvolvida posteriormente é vista como uma evolução humana e não uma ordenança divina. Durante a Reforma, os reformadores como Lutero, Calvino e outros criticaram a corrupção, as indulgências e o poder temporal dos papas. Eles viam o papado como uma distorção da simplicidade apostólica, em alguns casos a besta do Apocalipse, uma posição extrema de alguns reformadores. Inclusive, a Igreja Presbiteriana, a qual eu faço parte, enxerga o papado como uma espécie de anticristo. Os protestantes defendem que a autoridade final reside na Escritura, não em uma figura humana. O Papa é visto como a usurpação da autoridade de Cristo e da Palavra de Deus, segundo essa perspectiva. Os defensores do papado apresentam principalmente tradições históricas e patrísticas, mas também tentam inferir de forma indireta evidências bíblicas e circunstanciais. Estes são os principais argumentos. Irineu de Lyon, no livro Contra as Heresias, livro 3, capítulo 3, menciona a sucessão de bispos de Roma iniciada por Pedro e Paulo. Tertuliano, Clemente de Roma e Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, também se referem à morte de Pedro em Roma. Para os católicos, essas fontes formam uma cadeia de tradição confiável, afirmando que Pedro terminou seu ministério e foi martirizado em Roma. E essas são as inferências de passagens bíblicas. 1 Pedro 5,13 diz assim: Aquela que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda. Católicos interpretam Babilônia como um código para Roma, usado por razões de segurança ou simbolismo. Apesar disso, a passagem não afirma que Pedro está exercendo episcopado, apenas que ele está por lá, se Babilônia no caso for Roma. Há um consenso histórico, mesmo entre muitos estudiosos, que Pedro foi martirizado em Roma, provavelmente sobre Nero. Isso ninguém nega. Isso não implica automaticamente que ele foi bispo no sentido técnico, mas a sua presença e o martírio na cidade conferiam à sé de Roma um prestígio espiritual. O argumento protestante contrário a isso é a ausência de evidência bíblica e primado político. Primeiro, o silêncio das escrituras sobre Pedro em Roma. Em Romanos 16, Paulo envia saudações a mais de 25 pessoas em Roma, mas não menciona Pedro, algo que é estranho se Pedro fosse bispo dali. Em Atos 28, Paulo está preso em Roma e continua evangelizando, mas sem qualquer menção a Pedro. Em Gálatas 2, Paulo fala que Pedro está atuando em Antioquia, e mais adiante, é Tiago quem lidera em Jerusalém. Isso sugere que Pedro não estava centralizado em Roma, nem exercendo ali a função episcopal. Muitos estudiosos protestantes argumentam que no século I ainda não existia um modelo monárquico episcopal claro.
ou seja, um bispo único sobre uma cidade. Havia uma pluralidade de presbíteros liderando igrejas locais. O conceito de Pedro como o primeiro bispo de Roma seria uma leitura retroativa feita no século II ou III, quando a estrutura episcopal se desenvolveu. O prestígio da igreja de Roma decorre do fato dela estar na capital do Império Romano, assim como Constantinopla mais tarde ganhou importância eclesiástica quando se tornou a capital do Império, como podemos ver também no Concílio de Constantinopla de 381. O Concílio da Calcedônia de 451 chegou a afirmar que o patriarcado de Constantinopla teria igual honra ao de Roma, não por razões apostólicas, mas imperiais. Se olharmos a tradição, podemos ver que Pedro também foi o bispo de Antioquia, e com isso nós podemos levantar uma questão. Se Pedro foi bispo também de Antioquia, por que só Roma recebeu o primado? De acordo com fontes patrísticas e a tradição eclesiástica, Pedro teria exercido episcopado em Antioquia antes de ir para Roma. O calendário litúrgico católico oriental celebra a Cátedra de Pedro em Antioquia, que é no dia 22 de fevereiro. Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, relata que Pedro fundou a igreja em Antioquia antes de se transferir para Roma. Se o primado papal deriva diretamente do ofício de Pedro, qualquer igreja que ele tenha liderado teria o direito ao mesmo prestígio. Portanto, Antioquia deveria também ter o primado de honra, ou ao menos equivalente. No entanto, a igreja de Antioquia nunca recebeu primazia universal, nem foi considerada sede da cristandade mundial. Mas é claro que existem respostas católicas romanas a esse problema. Por exemplo, a sucessão definitiva foi em Roma. Pedro encerrou sua missão e morreu em Roma, o que faria de Roma sua última sede, o lugar onde ele selou a autoridade com o martírio. O martírio em Roma seria o que garante o vínculo especial entre Pedro e a igreja local. Esse argumento, porém, não tem base bíblica, apenas na tradição e na lógica simbólica. Roma era o coração político do império, e assim, a Sé Romana se tornou símbolo da universalidade e estabilidade. Esse é, na verdade, um argumento político disfarçado de teológico, e acaba por reforçar uma tese protestante, de que o primado romano foi construído por influência do poder imperial. Os católicos citam que nos primeiros concílios, a Sé Romana era frequentemente consultada em questões doutrinárias, por exemplo, no combate às heresias, mas isso pode ser explicado por autoridade moral, e não por autoridade jurisdicional universal. E também há uma resposta protestante a esse dilema, que podemos dividir em 3 frentes. Primeiro, o primado romano é inconsistente com o padrão de Pedro. Se Pedro foi bispo de Antioquia e lá fundou sua primeira comunidade, seria lógico que Antioquia tivesse primado. O fato de Antioquia nunca ter tido primado mostra que o critério de presença de Pedro é arbitrário. Segundo, a autoridade de Pedro era apostólica, não territorial. Pedro, como os demais apóstolos, não fixou sua autoridade em um território, mas exerceu missão itinerante. A autoridade de Pedro não é transmissível como um cargo político-administrativo, mas ligada ao ofício apostólico único. Terceiro, o primado de Roma é resultado da política, e não da teologia. O prestígio de Roma foi resultado de sua posição como capital do império, e não pela teologia do primado petrino. Prova disso é que Constantinopla obteve o posto elevado quando se tornou capital, que mostra que o critério real era político e não apostólico. Eusébio de Cesareia menciona que Pedro estabeleceu sua missão em Antioquia antes de ir para Roma. Ele relata que Pedro fundou a igreja em Antioquia e que seu episcopado lá precedeu sua ida a Roma. Não há uma data específica para dizer quando é que Pedro foi o bispo de Antioquia, mas estima-se que tenha sido nos anos 30 ou 60 depois de Cristo. Porém, se você procurar qual foi o ano que ele foi bispo de Roma, diz que foi a partir do ano 30 também. Essa parte aqui eu vou deixar que vocês me respondam, se vocês têm alguma fonte que diga quando é que ele foi o bispo de Antioquia, né, a data exata, eu ficaria agradecido. O Concílio da Calcedônia, em circa ano 28, concedeu à sede de Constantinopla privilégios iguais aos de Roma, não com base em sucessão apostólica, mas devido à importância política da cidade como a nova Roma. O cânon afirma que os padres concederam os privilégios à Sé da antiga Roma porque era a capital imperial, e por analogia, os mesmos privilégios devem ser concedidos à sede de Constantinopla porque é a nova Roma. Essa decisão foi contestada pelo Papa Leão I, que argumentou que a primazia de Roma se baseava na sucessão de Pedro, não na posição política da cidade. No entanto, o argumento do concílio destaca que a primazia estava associada à importância imperial da cidade, não necessariamente à presença da sucessão apostólica. Os textos patrísticos e conciliares indicam que, embora Pedro tenha desempenhado um papel fundamental tanto em Antioquia quanto em Roma, o primado da Sé Romana foi influenciado significativamente pela importância política de Roma como capital do império. A ausência de reconhecimento semelhante para Antioquia, apesar da liderança de Pedro, reforça a ideia de que fatores políticos, além da sucessão apostólica, foram determinantes para a elevação do status de Roma. O papado, como conhecemos hoje, como jurisdição universal, infalibilidade papal, poder monárquico centralizado, só se consolidou plenamente na Idade Média, com Gregório VII, que fez o programa de reforma conhecido como a Reforma Gregoriana. Vamos fazer uma linha do tempo com marcos históricos importantes. Século
século I ao III, o bispo de Roma era visto como líder importante, mas sem autoridade jurídica universal. Eram respeitados em pé de igualdade com outros bispos. O Concílio de Nicéia de 325 não menciona o bispo de Roma como papa ou autoridade suprema. O Cânon 6 reconhece apenas que ele tinha jurisdição sobre certas regiões, assim como Alexandria e Antioquia. O Papa Leão I de 440 defendeu fortemente a primazia do bispo de Roma com base em Pedro. É o primeiro a desenvolver teologicamente o argumento do príncipe dos apóstolos com base no poder papal. Aqui já se vê uma tentativa de consolidar a jurisdição universal, mas ainda com resistência de outras igrejas. Por exemplo, Cipriano de Cartago convocou um dos concílios de Cartago para atacar essa ideia de que um bispo romano deve ter autoridade sobre os demais bispos. O concílio diz assim: pois nenhum de nós se coloca como bispo de bispos, nem por terror tirânico força seu colega a obediência obrigatória, já que cada bispo, de acordo com a liberdade de sua própria autoridade e poder, tem a permissão de decidir por si mesmo, sem prejudicar a unidade da igreja. Gregório I, o Magno, de 590, chamado de servo dos servos de Deus, rejeitou o título de bispo universal para si, mesmo tendo enorme autoridade prática. Foi importante para a organização e poder da igreja na Idade Média. Mas com Gregório VII de 1073, aí sim nasce a forma institucional do papado moderno. No Dictatus Papae de 1075, ele declara que o Papa pode depor imperadores, o Papa é infalível, a Igreja de Roma nunca errou e nunca errará, o Papa é o único bispo universal. Conclusão: o papado moderno foi consolidado no século XI, principalmente por Gregório VII. Mas vamos à pergunta: quem foi o primeiro a ser chamado de Papa? O uso original do termo Papa vem do grego papas, que significa pai. Nos primeiros séculos, o termo era usado como forma genérica para qualquer bispo respeitado, especialmente os de Alexandria, Antioquia e Roma. Por exemplo, o bispo de Alexandria era chamado de papa já no século III. O primeiro bispo de Roma a ser chamado de papa exclusivamente foi só a partir do século VI, quando o uso do termo passou a ser reservado exclusivamente ao bispo de Roma. Apesar de que o líder da igreja copta de Alexandria também é chamado de papa, e ele é o Tauadro II. O primeiro bispo de Roma a ser comumente chamado de Papa no sentido moderno e exclusivo foi o Papa Bonifácio III de 607. O imperador Focas, bizantino, emitiu um decreto declarando que a sé de Roma era a cabeça de todas as igrejas, e esse é um marco político fundamental.